Você acredita que seus pensamentos influenciam a sua realidade? Estou lendo aqui o livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, e bem no começo da leitura, aqui na introdução do livro, ele traz uns ensinamentos de um exemplo, né, de um homem chamado Barnes, que ele tinha um desejo profundo de ser sócio de Thomas Edison. E esse desejo dele era tão definitivo, era tão ardente, que ele não pensou em nenhuma possibilidade de não ser sócio. Ele queria tanto que ele fez de tudo para alcançar esse desejo. Tá, o primeiro passo que ele tinha que dar para alcançar era poder se encontrar com Thomas Edison e falar, né, do seu desejo. Porém, ele não tinha influência, não tinha dinheiro para comprar passagem de trem e não conhecia o Thomas Edison. Olha a profundidade desse ensinamento. Ele pensou em ser sócio, queria ser sócio, mas mal conhecia o Thomas Edison. Existe um fenômeno nessa história que poucas pessoas vão entender. Barnes não fez um pensamento positivo para trabalhar para o Thomas Edison. O que ele fez foi uma reprogramação mental. Ele convenceu a mente subconsciente dele que seria sócio do Thomas Edison. Ele afirmou isso para ele tantas e tantas vezes que ele não tinha mais dúvida nenhuma de que isso iria acontecer. Ou seja, a fé dele era inabalável. Ninguém poderia entrar na vida dele e falar, não, isso é impossível, porque ele não aceitava. Ele se convenceu tanto nessa possibilidade que ele queimou todas as pontes que tinha atrás dele, o plano B, para que se algo acontecesse, ele recuasse. Ele teve tanta certeza do que ele queria que nada nem ninguém paralisaria ele. Por quê? Porque ele tinha um foco de onde ele gostaria de entrar e ele fechou os olhos para todo tipo de obstáculos que ocorresse. O único desejo dele era trabalhar para o Thomas Edison. Na hora que Barnes decidiu o que ele queria, de uma forma definitiva, sem dúvida mais, ele ativou no cérebro dele um filtro de estímulos externos chamado SAR, Sistema Ativador Reticular. Esse sistema, ele filtra o que nós percebemos no mundo externo. Vamos supor, se eu acredito que é impossível eu trabalhar com magnata como sócio, o meu SAR nunca vai conseguir enxergar oportunidade em lugar nenhum, porque o filtro não entende essa capacidade. Mas como ele teve uma reprogramação mental, ele tinha tanta certeza de que é isso que ele queria, o sistema ativador reticular dele, o filtro mental dele, começou a buscar alguma coisa compatível para que essa realidade possa acontecer. A certeza que ele tinha, as afirmações que ele fazia, a visualização que ele fazia, tudo isso determinou uma ordem para o SAR. Busque isso. Busque todas as pistas que me leve até esse ponto final, esse X, que é ser o sócio. E o SAR não teve outras escolhas a não ser buscar tudo que fizesse conexão com aquela realidade interna que ele tinha, de se tornar sócio do Thomas Edison. Enquanto muitas pessoas pensavam, não, esse homem é inalcançável, é difícil de alcançar ele, tá do lado dele, todo mundo com aquelas crenças, não, como a maioria de nós fazemos hoje em dia. Ele estava totalmente do lado contrário disso. Ele estava focando em todas as brechas que apareciam, nas oportunidades. Inclusive, ele aceitou um emprego de trabalhar no chão de fábrica, ganhando um salário mínimo. Qualquer pessoa na condição dele,
que se deparasse com aquela situação, quando Thomas Edison olhou para ele e viu que ele parecia um mendigo, tudo malfaprilho, tudo, né? Thomas Edison entendeu que dentro dele existia um desejo muito profundo, tinha algo diferente nele. Ele chegou lá tão determinado que o Thomas Edison conseguiu perceber que ele tinha um desejo muito profundo de estar ali. Então, Thomas Edison colocou ele ali num cargo para ganhar um salário mínimo e ele aceitou. Ele aceitava qualquer coisa, nem se fosse limpar o chão. Mas ele queria estar ali para entender como funciona aquilo ali. O tempo do Barnes nessa indústria, nessa fábrica, passou 6 meses e nada, 1 ano nada, 1 ano e meio nada, até que Thomas Edison criou uma máquina chamada Edphone, onde os vendedores da fábrica não quiseram pegar esse produto para vender. Foi aonde que Barnes encontrou a oportunidade de ouro e se ofereceu para vender essa máquina. Aqui do livro até fala que a oportunidade ela havia chegado de modo discreto, disfarçada, de uma máquina meio esquisita que não interessava a ninguém, exceto a Barnes, ao próximo inventor. Barnes sabia que podia vender aquela máquina de digitar de Edison. Fez essa sugestão ao inventor e logo conseguiu a chance, vendeu a máquina. Aliás, teve tanto sucesso nas vendas que Edison contratou para distribuí-la e vendê-la por todos os Estados Unidos. A partir daí, ele ficou muito rico e também conseguiu uma coisa infinitamente mais importante. Ele provou que alguém que realmente viver com base no que alguém pode realmente viver com base no Pense e Enriqueça. Então, isso daqui é um exemplo profundo de como ter um pensamento definitivo, uma intenção exata sobre aquilo que queremos, a chance de alcançarmos é muito mais forte do que ter pensamentos sem energia. Eu acho que eu vou querer fazer tal coisa. Não, acho que eu vou querer fazer aquilo. A nossa mente não consegue entender. Então, ela acha que é só um desejo vago. E dificilmente a gente vai alcançar. Então, o primeiro passo para a gente pôr em prática esses ensinamentos do Barnes é o seguinte. Primeiro, escolher um objetivo. O que queremos para a nossa vida? Qual que é a mensagem que queremos levar para o mundo? Definir com toda certeza o que queremos, trabalhar com o quê? O que amamos fazer e que vai beneficiar o outro e que vamos ganhar com isso. Defina isso. Depois, escrever essas afirmações como se fosse no presente real. Escrever afirmações, eu sou tão feliz e grato por estar trabalhando nessa área, comece a escrever no presente. Depois, evitar metas vagas, né? Tipo, quero ter sucesso. Não. Define exatamente o que você vai entregar tendo aquele objetivo alcançado. Depois que eu chegar em tal nível, quando eu tiver tal, eu vou entregar isso, porque assim, precisa muito ter essa certeza do que você quer e o que vai dar em troca para a mente começar a colocar o SAR para filtrar no ambiente externo as possibilidades, as oportunidades, para que você consiga captar. 2, aceite o emprego de faxineiro se for possível. Se você quer entrar numa empresa e você quer fazer parte daquilo ali, nem que seja trabalhar, o ego vai gritar, Deus me livre, trabalho de faxineiro. Mas se for preciso, trabalhe de faxineiro e veja como funciona e se é realmente isso. Inclusive, eu li num livro do Segredo da Mente Milionária que ele dá essa dica, muito importante. Terceira parte, sustente esse estado mental, não deixa que nada nem ninguém te distraia do seu objetivo. Isso é muito importante. E o quarto, esteja pronto para as oportunidades disfarçadas. A grande chance de Barnes veio quando Edison inventou o Edphone. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e que gostem desse vídeo.